Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus queridos e amados alunos da Teologia Maravilha de Cristo. Meus irmãos, eu quero desde já desejar um Feliz Natal para quem eu não vi e um Feliz Ano Novo, repleto de paz, alegria, prosperidade para a tua vida. Eu quero deixar a palavra aqui, eu estou aqui no meu cantinho aqui, junto com a minha digníssima e amada esposa, missionária Neide Guedes, que está sempre comigo. Quero deixar uma palavra ao vosso coração nessa noite de segunda-feira. Hoje é dia 2, segunda-feira. Era para termos aula, só que estamos em recesso. E lembrando já, desde já, que no próximo domingo começa a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Ministério Maravilha de Cristo, você está convidado. Quero ver todos vocês lá nessa campanha, hein? O Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, Jesus traz uma parábola muito interessante. Hoje estive no monte com a missionária Neide orando, Deus me deu essa palavra, e eu quero compartilhar aos irmãos. Fique atento se você quiser pegar um caderno para anotar algumas coisas. Eu vou dar aqui, acho que 30 segundos dá, né? 30 segundos para você pegar um caderno e uma caneta para você anotar alguma coisa que foi interessante para você e para o seu conhecimento. Lucas capítulo 10, verso 25. Eu estou aqui no meu cantinho de estudo. Tem alguns livros. Poucos livros. Muito poucos livros eu tenho. Porque o nosso foco é estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Estou aqui com a nossa Bíblia bereana. Tá? Você não deu glória porque você ficou com inveja, que eu estou com a Bíblia bereana. Capítulo 10 de Lucas. Já pegou sua caneta, seu caderno? Ok. Quando você vê esse vídeo, você escuta ele todo. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 e diante. Eu vou versículo por versículo. Eu não quero estender muito para não ficar muito pesado, para que você possa abrir o vídeo. Depois a gente faz outro. Verso 1. E eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e para pô-lo à prova disse: Mestre, que deverei fazer para possuir como herança a vida eterna? Olha só essa pergunta que o doutor da lei está fazendo para Jesus. Preste bem atenção. Um doutor da lei se aproximou de Jesus e o chama de mestre. Primeiro ponto aqui que eu quero já trazer para você e fazer uma pergunta para você. Qual que é maior, o doutor ou o mestre? E eu vou te responder também, porque como você não está presente, não é presencial, eu vou fazer a pergunta e eu vou responder hoje. Vou quebrar seu galho hoje. Então, doutor que forma o mestre. O doutor é maior eclesialmente falando e o doutor que forma o mestre. Então, o doutor é maior. O mestre ainda é aluno de um doutor. Então, você percebe que esse doutor da lei, ele se aproxima de Jesus e a primeira coisa que ele faz é colocar Jesus abaixo dele. Ó. Um segredo interessante aqui para você anotar. O doutor da lei, ele se apresenta para Jesus. Primeira coisa que ele faz é chamar de mestre. Então a primeira coisa que ele faz é colocar Jesus abaixo dele. Fala, não, você é menor que eu, então você vai responder o que eu perguntar. Só que todo rabino, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Todo rabino judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e responde, o que lê na lei? E como entende? Jesus faz duas perguntas. Jesus responde a pergunta dele com duas perguntas. E eu fico aqui pensando, se fosse para mim essa pergunta, eu não saberia responder. Então ele coloca Jesus abaixo dele. Esse é um dos princípios, irmão, que a gente precisa aprender no Evangelho de Cristo.
na presença de Deus. Todo cristão, obreiro, ministro, precisa entender uma coisa. Para que você consiga ter uma ação divina na tua vida, uma ação de Deus na tua vida, o que a gente precisa entender? E isso é muito importante que eu vou dizer aqui. Qual a posição que você coloca Jesus na tua vida? Isso aqui é um detalhe, irmão, que hoje quando eu li essa palavra eu fiquei arrepiado. Qual a posição que você coloca Jesus na tua vida? Porque Jesus, ele não tem posição. Jesus, você não pode determinar uma posição para ele. Jesus vai fazer assim, vai fazer assado, Jesus está não sei aonde, tá. Não, ele é o Todo-Poderoso, Senhor Supremo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso Deus. Então não há posição que você possa escolher para ele. Então muita gente hoje no Evangelho está colocando Jesus numa posição inferior, numa posição que não é digna do Mestre, numa posição a qual você diminui ele na tua vida. E isso você não pode nunca, jamais diminuir Cristo na tua vida, diminuir o poder de Deus na tua vida. Aquela samaritana, quando Jesus encontra no poço, que Jesus pede água para ela começa a dialogar com Jesus dizendo: você não pode falar comigo, porque eu sou samaritana, você é um judeu e homem, e eu sou mulher. Então alguns pontos aí que não podia estar conversando. Ela questiona Jesus. Outra coisa, como que você quer me dar água? Porque foi Jesus que ofereceu a água. Fala, não, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Então Jesus oferece a água para ela. Aí ela vai questionar Jesus de uma forma tão ignorante e uma forma que nós vemos hoje na igreja. As pessoas limitando o poder de Jesus, limitando o poder do Todo-Poderoso. E ela diz assim: como pode me dar água para beber se não tem balde? Ora, como pode me dar água para beber se não tem balde? Ela está limitando o poder de Jesus. Fala, se você pudesse se colocar no lugar de Jesus, o que você diria? Fala, minha filha, se eu estou te oferecendo água, como que você está impossibilitando a maneira pela qual eu possa te dar água? Se eu estou te oferecendo é porque eu posso. Se eu estou te oferecendo é porque eu tenho. Se eu estou te oferecendo é porque sou o criador da água. Se eu estou te oferecendo é porque eu sei de onde tirar água para matar a tua sede. Quem está oferecendo não é qualquer pessoa. Não é João, não é Pedro, não é Bartolomeu, não é Tiago, não é Judas. Quem está te oferecendo é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele que está te oferecendo a água. Então ela quis limitar o poder de Jesus. Você não pode me dar água porque você não tem balde, não tem corda, como vai pegar água? Jesus fala, fique tranquila. Da água que eu te der, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Então o doutor da lei se aproxima de Jesus e diminui ele. Ele diminuiu ele. Isso você não pode fazer. Você não pode diminuir Jesus. Ele tem que estar sempre acima das suas expectativas, da sua fé, da sua lei, das suas vontades, está sempre acima do teu ministério, da tua vida espiritual, da tua família, sempre acima. Essa é a posição que Cristo tem que estar na tua vida, como Rei dos Reis. Então ele comete a primeira falha, Aí Jesus vai entregar um segredo. Daqui a pouquinho eu vou cortar o vídeo aqui, daqui a pouquinho eu encerro para a gente fazer outro depois, para não ficar muito pesado. Jesus vai entregar um segredo aqui, veja só, fazer uns 15 minutos. Olha só o que Jesus diz. Ele fala, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde, que está escrito na lei e como ler? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele cita a lei para Jesus. Ele cita a lei. Então Jesus lhe responde, disseste bem, fazer isso e viverá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando aqui, essa lei que Jesus está dizendo, o que que é? Quando Jesus fala, o que lê na lei como entende? Jesus está entregando um segredo extraordinário que está em Levíticos, capítulo 18.
Em Levíticos dá um segredo, irmão, a qual Jesus, o motivo pela qual Jesus ressuscitou. Talvez você não sabia dessa. Por que que Jesus ressuscitou? Qual motivo Jesus ressuscitou? Simplesmente por causa de Levítico capítulo 18, que está escrito: quem cumprir a lei viverá ou ganhar a vida eterna. Então, quem cumprir toda a lei ressuscitaria. É isso que está escrito na lei. Quem cumprisse toda a lei ressuscitaria, ganharia a vida eterna, que é a ressurreição. Então, Jesus diz: como que você lê essa lei e como você entende? Jesus vai interpretar para ele essa lei. Essa é a questão, a maior questão da ressurreição de Jesus, porque ele cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida por Cristo, por isso que ele ressuscitou. Então, o doutor da lei está questionando ele acerca dessa ressurreição. Como que eu faço para ganhar essa ressurreição? Então, Jesus olha e fala: cumpre Levítico capítulo 18, que tu ressuscitarás. É isso que ele está dizendo para o doutor da lei. Aí Jesus vai citar uma parábola que é muito interessante. Talvez não dá para falar agora, mas eu vou trazer um outro vídeo depois para explicar a palavra, a parábola, para explicar essa parábola. Jesus vai contar uma parábola para ele, porque ele está questionando o que eu devo fazer. Jesus vai contar uma parábola do samaritano, que você conhece muito bem. Eu não vou ler todo o texto para não tomar muito tempo, porque é muito conhecido, você conhece. Jesus vai contar essa parábola. Depois que ele termina de contar a parábola, ele faz outra pergunta para Jesus, o doutor da lei. Quem é o meu próximo? Ora, Jesus falou em 3 pessoas na parábola: o sacerdote, o samaritano. 4 pessoas tem nessa parábola. 4. O sacerdote, o samaritano, o levita e o homem que foi assaltado, que foi espancado pelo salteador e levaram tudo que ele tinha. E ele ficou meio morto no meio da estrada. Aí vem um sacerdote e passa de largo. Vem um levita e passa de largo. Ah, meu Deus do céu. Aí vem um samaritano. Aí vem um samaritano. O samaritano pega ele no colo, limpa as feridas com vinho e azeite, leva para uma estalagem, põe para cuidar dele e diz ao dono da estalagem: tudo que ele gastar, tudo que for preciso gastar na saúde dele, no bem-estar dessa pessoa, eu pagarei centavo por centavo. A conta, põe na minha conta. Cuidou dele. Mesmo com a história dessa que Jesus lhe conta, ele pergunta: quem é o meu próximo? Qual dos 4 é o meu próximo? E agora? O sacerdote, o levita, não quis dar socorro, porque ele não tinha azeite, porque ele não tinha vinho, porque ele não tinha ataduras, ele não tinha o material dos primeiros socorros para socorrer esse homem. Estava no templo. Estava lá no templo. Ele não tinha o material adequado. Ele não tinha o óleo da unção. Ele não tinha o vinho da alegria. E ele não tinha a atadura para curar as feridas. Para tampar as feridas. Ele estava despreparado. Um sacerdote despreparado. Aí quando passa o sacerdote despreparado, vem um levita também despreparado. Que isso nos traz uma revelação tremenda. Nos traz uma revelação tremenda. Que eles tinham essa preparação somente no templo. Mas fora do templo não tinha. Aquele crente que só é crente dentro da igreja. Fora da igreja ele não socorre ninguém. Meus irmãos, saiba de uma coisa. O homem que foi salteado pelo caminho, o sacerdote e o levita, vai passar pelo mesmo caminho. O sacerdote vai passar pelo mesmo caminho. E o levita vai passar pelo mesmo caminho. Eu vou encerrar aqui, depois eu continuo desse ponto, que eu tenho revelações tremendas para entregar para você desse texto. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.